بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Continuamos a tradução deste livro intitulado Sharh al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslimah للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ أحمد النجمي. As obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer, do autor, o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, com a explicação do Sheikh Ahmed al-Najmi. Na aula de hoje vamos, bi'idhnillah, falar da terceira condição do testemunho de fé. A terceira condição de La ilaha illallah. Então o autor, rahmatullahi alayhi, disse: quanto à terceira condição de La ilaha illallah é al-ikhlas, a sinceridade, que se opõe à ostentação e ao associacionismo. Quanto à terceira condição de La ilaha illallah é al-ikhlas, a sinceridade, que se opõe à ostentação e ao associacionismo. يقول الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 3 da Surat Az-Zumar, não deve, porventura, ser dirigida a Allah a devoção, a religião sincera. Não deve, porventura, ser dirigida a Allah a religião sincera. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 5 de Surat al-Bayyinah, e só lhes foi ordenado que adorassem
unicamente a Allah de um culto exclusivo. E só lhes foi ordenado de adorarem ou que adorassem unicamente a Allah de um culto exclusivo. E na Sunnah temos como evidência, aqui o autor mencionou 2 versículos, em primeiro lugar, como evidências, e agora vai-nos mencionar uma evidência tirada da Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acerca desta condição, que é al-ikhlas, a sinceridade. ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Neste hadith, que foi narrado por Al-Bukhari, que foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Abu Huraira, que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que merece mais a minha intercessão em seu favor no dia da ressurreição será aquele que testemunhava de La ilaha illallah sinceramente com o seu coração. وفي الحديث الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Neste hadith, também relatado por Al-Bukhari e narrado por Utban ibn Malik radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: Allah proibiu ao inferno quem testemunha de La ilaha illallah e que só procura pelo seu testemunho o rosto de Allah. Allah proibiu ao inferno, isto é, proibiu ao inferno de consumir aquele que testemunha de La ilaha illallah e que só procura pelo seu testemunho o rosto de Allah, isto é, que é sincero. Quer dizer, e aqui o Sheikh Ahmed al-Najmi nos dá um esclarecimento sobre o sentido deste hadith, quer dizer que o diz sinceramente, um testemunho proveniente ou emergente de um coração sincero para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa testemunha sinceramente de La ilaha illallah e que este testemunho emerge de um coração sincero, sem ostentação, sem procurar o agrado de outro além de Allah Jalla wa ala. Depois o Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah disse: e o termo al-ikhlas, a sinceridade, este termo é tirado da clareza e da pureza. O termo em árabe al-ikhlas, a sinceridade, é um termo que é tirado da clareza, da pureza, daquilo que é imaculado. E o Sheikh menciona uma evidência, uma prova daquilo que diz. كما قال الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا
سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Allah subhanahu wa ta'ala disse de acordo com o sentido do versículo número 66 de Surat An-Nahl: e tendes exemplos nos animais. E tendes exemplos nos animais. Damo-vos para beber o que há nas suas entranhas. Um produto que provém da conjunção de excrementos e de sangue. Um leite khalis. Um leite khalis. Um leite puro e saboroso para aqueles que o bebem. Aqui o Sheikh nos esclarece o sentido da palavra ikhlas através deste versículo, no qual Allah subhanahu wa ta'ala nos diz a todos: e tendes exemplos nos animais. Temos um exemplo nos animais. Damo-vos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá destes animais para beber o que há nas suas entranhas. Um produto, isto é, o leite, que provém, o leite provém da conjunção, e isto é Allah subhanahu wa ta'ala que nos informa, este leite provém da conjunção de excrementos e de sangue. É um leite khalis, puro e saboroso para aqueles que o bebem. E vejam a cor do leite. Esta cor pura, clara, que provém da conjunção dos excrementos e de sangue. Então, o termo khalis, este termo khalis, a sinceridade, é tirado da clareza, da pureza, daquilo que é imaculado. E o Sheikh mencionou este versículo a fim de nos dar, repito mais uma vez, o sentido do termo khalis, a fim que possamos compreender o que é que quer dizer al-ikhlas, a sinceridade. E vemos aqui que o sentido de labanan khalisan, o sentido de, neste versículo, de um leite puro, imaculado, é que não é sujo. É que não é sujo, e isto apesar de sair dentre o sangue e os excrementos. Apesar deste leite sair dentre o sangue e os excrementos, é um leite que é puro, imaculado para aqueles que o bebem. Então, se voltamos um pouquinho atrás e que vemos todas as evidências que o autor nos deu acerca de que al-ikhlas, a sinceridade, é uma condição no testemunho de fé, e que vemos o primeiro versículo mencionado, no qual Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: não deve porventura ser dirigida a Allah a devoção ou a religião sincera, isto é, será que não é a Allah que devemos dirigir todas as nossas adorações, a nossa devoção, a nossa religião, de maneira sincera, unicamente para Ele, para mais ninguém? É a Allah que pertence a religião pura. É a Allah que pertence a religião pura. No segundo versículo que mencionámos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e só lhes foi ordenado que adorassem unicamente a Allah de um culto exclusivo. Isto é, de um culto sincero, puro, imaculado. Imaculado de quê? De politeísmo. De associacionismo. Um culto exclusivo
devemos, e é uma obrigação, de adorar Allah unicamente, de um culto exclusivo. E nos dois hadith, no primeiro hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que merece mais a minha intercessão em seu favor no dia da ressurreição será aquele que dizia La ilaha illallah sinceramente, de maneira sincera, de maneira pura, com o seu coração. E no segundo hadith, Allah proibiu ao inferno quem testemunha de La ilaha illallah e que só procura pelo seu testemunho o rosto de Allah, isto é, que o faz com sinceridade, de maneira sincera. Então continuamos na explicação do Sheikh Ahmed, rahmatullahi alayhi, que disse: um leite puro e imaculado, apesar de sair dentre o sangue e os excrementos. Da mesma forma, al-ikhlas, a sinceridade, é a pureza e a clareza, de modo em que a pessoa testemunhe de La ilaha illallah sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, sem procurar através do seu testemunho, nem desejar através do seu testemunho nada das coisas mundanas. A pessoa diz La ilaha illallah unicamente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, com esperança que Allah subhanahu wa ta'ala o perdoe e o faça entrar no seu vasto paraíso. A pessoa, tudo aquilo que faz, que sejam adorações visíveis ou invisíveis, quer dizer, adorações feitas com o coração ou com os membros, e quando digo membros são a língua e o resto dos membros do corpo, tudo aquilo que crê no seu coração, tudo aquilo que diz e tudo aquilo que faz, tem de ser feito com sinceridade. A pessoa, aquilo que tem no seu coração, a sua crença, tem de ser sincera. Aquilo que diz tem de ser dito com sinceridade. Aquilo que faz tem de ser feito com sinceridade. Este é o combate mais importante que cada um de nós tem, que é o facto de combater a sua própria pessoa, de combater a sua própria alma, de combater os seus próprios desejos, e que tudo aquilo que a pessoa faça, tudo aquilo que o muçulmano faz, o faz com sinceridade. O faz procurando unicamente o agrado e o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh diz, de modo em que a pessoa testemunhe de La ilaha illallah sinceramente para Allah, sem procurar através do seu testemunho, nem desejar através do seu testemunho uma coisa dentre as coisas mundanas, mas unicamente procurando o agrado de Allah tabaraka wa ta'ala e obedecendo à ordem de Allah tabaraka wa ta'ala, aos seus obedecendo à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, a ordem que deu aos seus servos, que é de o adorarem a Ele unicamente, de um culto exclusivo e de não lhe darem parceiros na adoração. Então a pessoa, o muçulmano, tem como dever, e este é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os seus servos, que é que o adorem a Ele unicamente de um culto exclusivo, sem lhe darem parceiros. Este é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as suas criaturas. E o direito das suas criaturas sobre Allah subhanahu wa ta'ala é que, se o cumprirem, se adorarem a Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo, que não os castigue. Que não os castigue. Então cada um de nós tem de ter cuidado, em primeiro lugar,
com aquilo que está no seu coração, com a sua sinceridade? Será que tudo aquilo que faço, o faço unicamente procurando o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que faço, o faço em busca de uma recompensa mundana da parte das criaturas? Se for esse o caso, a pessoa tem de retificar a sua intenção. A pessoa tem de retificar a sua intenção. E podemos acrescentar e lembrar mais uma vez que a Nabi sallallahu alaihi wasallam nos disse que innamal a'malu bin niyyat. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, sem dúvida e por certo, que os actos serão recompensados consoante ou de acordo com a intenção da pessoa. Então cada um de nós será compensado de acordo com a sua intenção. De acordo com a sua intenção. Então a pessoa tem de ter muito cuidado com aquilo que está no seu coração, com a sua intenção em cada acto que faz. A pessoa logo que faz a oração, a faz para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e não para agradar as criaturas. A pessoa logo que dá a esmola, a dá para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois a oração e a esmola são adorações. São pilares do Islão. São uma obrigação para cada um de nós. E cada um desses atos tem de ser feito para Allah subhanahu wa ta'ala. A mesma coisa se diz para o jejum, para a peregrinação e todos os outros atos. Todas as outras adorações que cumpre o muçulmano. Mas, cuidado também com todos aqueles actos que são escondidos, aqueles actos que estão presentes no coração. A pessoa tem de retificar tudo isso e de ser sincero para Allah subhanahu wa ta'ala em tudo aquilo que crê, tudo aquilo que diz e tudo aquilo que faz. Pois o resultado pode ser perigoso, muito perigoso mesmo. Pois se a pessoa agir para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, está a cometer um ato de politeísmo. E este ato de politeísmo pode ser grande politeísmo, como pode ser pequeno politeísmo. Então a pessoa tem de ser sincera. E a pessoa não se pode esquecer do caso dos hipócritas. Os hipócritas, na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que estavam presentes na Al-Madina com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e que diziam, que testemunhavam de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, com as suas línguas, mas que não acreditavam, descreram com os seus corações. Diziam com as suas línguas aquilo que não estava presente nos seus corações. E Allah subhanahu wa ta'ala os desvendou em imensos versículos e em suras do Alcorão. E aliás, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi informado por Allah subhanahu wa ta'ala do nome de cada um dos hipócritas. E como vemos, a hipocrisia está presente no coração. Que é que a pessoa diga com a sua língua aquilo que não crê com o seu coração. Então aquele que age
unicamente para os outros e que no seu coração não tem fé, esta pessoa está a cometer grande politeísmo. Esta pessoa não é considerada como crente. Mas isso é invisível e só Allah subhanahu wa ta'ala está informado daquilo que está nos corações. Mas cada muçulmano pode estar em perigo, sobretudo em relação ao pequeno politeísmo, que é que a pessoa faça um acto, faça uma adoração para Allah, mas que ao mesmo tempo queira agradar às criaturas, agradar aos seus pais, agradar aos seus familiares, agradar aos seus amigos, mostrar que faz bem a oração, por exemplo. Então a pessoa tem de ser sincera. A pessoa tem de orar, por exemplo, neste caso, unicamente para Allah. A pessoa logo que inicia a sua oração está a orar para Allah subhanahu wa ta'ala. Está a adorar Allah Jalla wa Ala. E não deve dirigir nem sequer um instante desta oração a uma das criaturas. A pessoa, quando está a orar, não pode pensar: olha, vou fazer a minha oração um bocado mais longa e mais bonita para que as pessoas pensem que eu e que vejam que eu sei fazer bem a oração, que eu aprendi bem a oração. Se a pessoa fizer isto e que a pessoa continue com esta intenção, a pessoa está a dirigir uma parte da sua oração a uma criatura e está a cometer pequeno politeísmo. E repito, pequeno politeísmo. Pois a adoração inicialmente era dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala, mas entretanto veio esta pessoa que entrou, por exemplo, na mesquita ou na peça, no local onde a pessoa estava a orar, e a pessoa quis agradar a esta pessoa. Associou esta adoração, que é a oração, a Allah, dirigiu a Allah e associou uma parte desta oração a outro, além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto que estamos a dizer, podemos dizer em todas as adorações. Por exemplo, a pessoa que está a estudar, e digo bem estudar, mas a estudar al-ilm al-nafi', que é a legislação islâmica, que está a estudar a ciência religiosa, a ciência do Islão, a pessoa que está a estudar a crença, a pessoa que está a estudar o hadith, o Alcorão, al-fiqh, etc. A pessoa deve estudar para quê? Para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E não para que os outros digam que ele é um estudante e que ele é inteligente e que tem conhecimento. A pessoa deve aprender para Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E a mesma coisa para a esmola, como dissemos anteriormente e não vamos repetir. E ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك